Olá, pessoal. Tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, preciso que vocês me ajudem a continuar mantendo esse canal funcionando. Para isso, como é que você vai me ajudar? É o de sempre. Deixa lá o seu like, deixa lá os seus comentários e compartilhe o máximo de número de pessoas que vocês puderem, para que eu consiga manter esse canal funcionando. Eu tenho aí hoje, contando com esse vídeo que vai subir, 327 vídeos aí, em que eu falo vários assuntos relacionados à teologia e alguma coisa sobre política, mas não me aprofundo porque não é minha área. Então, me ajude aí a manter esse canal, dando o seu like, fazendo seus comentários e compartilhando este vídeo. Pela manhã, no devocional, eu subi um vídeo em que o tema era: não seja um crente nominal, seja um discípulo. E fiquei de explicar, num segundo vídeo, que é esse, o que é um crente nominal. E para isso, eu vou basear minha fala em Apocalipse, no capítulo de número 3. Vamos achar aqui Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Vou achar aqui Apocalipse 3. Apocalipse 3. Pronto. A partir do versículo 14, que é a última carta direcionada à igreja de Laodiceia, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Nós vamos até esta porção do texto, porque a partir do versículo 18 vem a solução para deixar de ser um crente nominal. Vamos à leitura do nosso texto. Primeira coisa que a gente tem que saber: o que significa um crente nominal. A fonte de onde eu arranquei essa definição está aí. Então, o que é um crente nominal? Crentes nominais são aqueles que mantêm um relacionamento formal com a igreja, mas que não pode ser classificado como realmente afetado pelo Evangelho. Então, o que o autor aí dessa definição, ele quer dizer o seguinte: que o crente nominal é aquele crente que ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou dentro dele. Por isso que ele diz que ele não foi afetado. O crente nominal é aquele crente que ele só vai na igreja, mas o Evangelho não entrou dentro dele para mudar ele de fato, e nem ele entrou de fato dentro da igreja. Então, essa é a primeira parte da definição. Eles são conhecidos como crentes esquenta-banco, mas é número. O cristão nominal busca, e aqui a coisa começa a ficar um pouco mais séria, o cristão nominal busca o Deus que ele quer, em vez do Deus que realmente é. O crente nominal, ele constrói o seu próprio Deus, ele constrói a sua própria fé, ele constrói a sua própria maneira de vivenciar essa fé sem nenhum tipo de laço e sem nenhum tipo de compromisso com o Cristo da cruz. Ele vê Deus como um super avô que o mima,
e que está sempre pronto para atender os seus desejos. Então, o crente nominal é aquela criatura que Deus tem que estar a serviço dele e não ele a serviço de Deus. Não é ele que é servo de Deus, mas Deus é que se faz servo dele. Então, resumindo a definição, crente nominal é aquele crente que o evangelho não entrou dentro dele e nem ele entrou dentro do evangelho. O crente nominal é aquele crente que constrói a sua própria fé, constrói a sua própria vivência com esta fé, constrói o seu próprio estilo de culto, seu próprio estilo de igreja, seu próprio estilo de vida. E é aquele tipo de crente que ele não é servo de Deus, mas que Deus é servo dele. Então, isto daí, meus queridos, é o que nós chamamos de crente nominal, ou os desigrejados, né? Como também é um outro fenômeno, que é a mesma coisa. Né? A grande diferença do crente desigrejado é que ele larga de uma vez, mas os estilos são os mesmos, as características são as mesmas. E o crente nominal é aquele que vai, né, de vez em quando, ele dá o ar da graça na igreja. Vamos para o texto. Então, continuando a leitura do nosso texto, então aqui nesse livro, nesse texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 e 17, nós temos aí todas as características do que é um crente nominal. A gente não precisa recorrer a outros textos. Poderíamos fazê-lo, mas vamos ficar só no texto de Apocalipse, porque já só o texto de Apocalipse, só o que ele diz ali, já é pesado demais para o crente nominal. E qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente fica olhando o quintal dos outros. Então a gente fala assim, não, mas tem muito católico nominal, né? Que é aquele católico que vai de vez em nunca na igreja. É aquele crente, aquele católico que não tem um compromisso com a sua fé católica. Assim é o crente nominal. Então o nosso problema é que a gente fica olhando o quintal dos outros e esquecemos de olhar para o nosso quintal. Nós estamos olhando para o nosso quintal. No nosso quintal, que também está acontecendo o mesmo fenômeno que acontece na Igreja Católica e outras matizes de religiosas está acontecendo no nosso meio também. Uma grande quantidade de crentes nominais. E isso tem impactado a espiritualidade da igreja como um todo. Olha como é que Paulo fala. Não só Paulo, mas também Cristo fala lá, quando ele vai falar com os fariseus, escribas e fariseus, Mateus capítulo 23, que eles falam que eles são sepulcro caiado. Paulo diz o seguinte, tendo aparência de piedade, porque o crente nominal ele até parece crente, minha gente. Ele canta, ele ora, ele até oferta, ele até dizima, ele até aparece de vez em quando na igreja. Então ele tem aparência de crente, mas negando o seu poder. O que Paulo quer dizer aí quando ele diz negando o seu poder? Porque o crente nominal, ele nega o poder de Deus porque ele não entrou dentro do Evangelho, o Evangelho não entrou dentro dele para causar uma mudança radical em sua vida, em sua alma. Por isso que Paulo diz que ele nega o poder, e é o poder do Evangelho. A esse tipo de gente, Paulo manda se afastar, porque isso é que nem sarna, minha gente. Se você começar a andar demais com esse tipo de gente, com esse tipo de crente nominal, que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com a fé real, com a fé cristã, é que nem sarna, acaba contaminando você. Então, Paulo diz que só tem aparência. E é o que Apocalipse está dizendo também. Você, Laodiceia, só tem aparência de igreja, mas você não é igreja faz tempo. Qual é a primeira característica de um cristão nominal? São pessoas que reputam seu fracasso espiritual a outros. E como é que a gente percebe isso? Pela forma como Cristo se apresenta. Ele se apresenta com: estas são as palavras do Amém, o verdadeiro, da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, pela apresentação do Cristo à igreja de Laodiceia, ele já está mostrando: olha, vocês estão reputando o fracasso espiritual de vocês
ao anjo da igreja, a A ciclano, a B. Não é assim que a gente vê esse tipo de crente? Ele nunca reconhece que o seu fracasso espiritual está no seu relaxamento, na sua falta de compromisso para com Deus e para com Deus da sua palavra. O crente nominal ele não consegue olhar para si mesmo porque ele está cego. Isso vai falar o texto de Apocalipse, vai dizer que ele está tão cego que ele não consegue se ver, se enxergar a sua própria miséria, que ele tem que achar um bode expiatório para colocar a culpa em alguém, porque o crente nominal são pessoas que reputam seu fracasso espiritual a outros. Segundo, são pessoas que de fato não têm testemunho autêntico. Não tem como ter testemunho autêntico, porque para você ter testemunho autêntico, o Cristo precisa estar em você e você precisa estar no Cristo. Né? O próximo texto vai falar isso aí. A próxima característica vai falar disso daí. Então, se eu não estiver em Cristo, Cristo não estiver em mim, não tem como eu ter um testemunho autêntico. O cristão nominal, ele é seduzido muito facilmente pelas coisas do mundo. Ele é arrastado muito facilmente na maré diabólica deste mundo. Ele é seduzido e ele é atraído, não só atraído, mas levado ao pecado muito facilmente pelas coisas deste mundo. Terceira característica do crente nominal. São pessoas que se tornaram estéreis espiritualmente. Não produziam vida nem para si mesmo, porque não estavam mais ligadas em Cristo, como diz João, capítulo 15. O crente nominal, olha só que interessante, quando a gente lê a Bíblia como um todo, e as partes vão se concatenando, vão se ligando. Lá em João 15 diz que o Cristo é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E os ramos que produzem fruto, diz João que ele poda, que ele corta, que é para ele, quando ele frutificar da próxima vez, ele frutificar com mais força e com mais quantidade. O ramo infrutífero, esse ele corta, porque não adianta o tronco mandar ceifa para um ramo que não produz. E ele está gastando ceifa com um ramo improdutivo, quando ele poderia mandar a seiva para um ramo que produz. Olha, a linguagem de João 15 é a mesma de Apocalipse aí, e nós vamos perceber, vamos ver isso já já, em que ele se tornou tão estéril que lá em João diz que ele vai ser cortado. Aqui em Apocalipse diz que ele vai ser vomitado. Então o crente nominal, a terceira característica dele é que ele é um crente espiritualmente estéril, que não produz vida nem para ele mesmo e para ninguém, porque de fato não está ligado em Cristo. Aí continua o texto: conheço as suas obras. E a palavra conhecer aí não é um conhecimento superficial. Cristo está dizendo que conhece a igreja na sua essência, sabe que aquela igreja é uma igreja desgraçada, sabe que aquela igreja é uma igreja corrompida por dentro, porque por fora tem aparência, mas está podre e corrompida por dentro. Aí me faz lembrar a passagem de Samuel, que ele vai na casa de Jessé para ungir um rei que Deus havia mandado ungir Davi. Começa a passar todos os filhos, e Samuel, um a um, vai dizendo: é esse, aonde Deus se interrompe e fala: Samuel, você vê pela aparência, mas eu vejo por dentro. É esse conhecimento que ele está dizendo aí. Eu conheço vocês por dentro, sei que vocês são sepulcro caiado, sei que vocês só têm aparência. Mas aí ele vai usar uma figura de linguagem, ele vai usar uma metáfora, uma comparação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Agora, por que Cristo usa essa figura de linguagem frio-quente? A metáfora está ligada a duas cidades. Por exemplo,
Hierápolis era uma cidade que tinha águas termais. E essas águas termais, elas tinham componentes curativos. As águas termais de Hierápolis, elas geravam cura. E as águas de Colossos eram uma água refrescante, uma água revigorante, que revigorava o corpo do indivíduo. E a água de Hierápolis curava o corpo do indivíduo. Então, a figura de linguagem aqui é fácil de ser entendida. A figura aqui ela é simples de ser entendida, porque o que Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia? Que eles não serviam para curar, muito menos para revigorar a vida espiritual de alguém. Então, quando ele diz, olha, vocês não são frio, ou seja, vocês não servem para revigorar a vida espiritual de ninguém. Vocês não são quente, vocês não servem para curar a vida de ninguém. E aí, por isso que ele fala, melhor seria que fosse ou frio para revigorar, ou quente para curar. Mas a igreja de Laodiceia não era nem quente e nem fria. Ela era uma água morna. Então ele está dizendo o seguinte, vocês não prestam para nada. Vocês não conseguem revigorar ninguém e vocês não conseguem curar ninguém. Porque o crente nominal, quando você se aproxima dele, você não consegue absorver vida. Você não consegue absorver nada de bom. É só desgraça. É só amargura, é só tristeza, é só coisa ruim do crente morno. Quando você chega perto dele, você não tem nada de bom que você possa colher. Aí, o terceiro ponto, a terceira característica do crente nominal. São pessoas improdutivas. Não trabalham em prol do evangelho. Por isso a fala de Jesus. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa parte está ligada a João 15. Lá em João 15, o crente nominal ele vai ser cortado fora. Aqui em Apocalipse, o crente nominal vai ser vomitado, vai ser jogado para fora. Vamos continuar aqui, para a gente entender o restante. Então, Cristo está dizendo, olha, vocês não são nem frio e nem quente, vocês são morno. Agora vamos entender também essa figura de linguagem, morno. Então, a terceira característica são crentes improdutivos. A quarta característica é que são crentes inúteis. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela não tinha, como é que eu posso dizer? Ela não tinha abastecimento próprio. Então ela dependia dessa cidade chamada Denizli, que ficava 10 quilômetros ao sul dela. Então o que foi feito? Foi construído um arqueduto da cidade de Denizli até Laodiceia. Lembrando que as águas de Denizli também eram águas termais. Então, são 10 quilômetros de distância entre uma cidade e outra que foi feita esse arqueduto para que essa água da cidade de Denizli chegasse a Laodiceia. Lembrando que água termais de Denizli, ou água quente. Quando a água chegava na cidade de Laodiceia, essa água não chegava nem fria e nem quente. Chegava morna aquela água. Ou seja, era uma água imprópria. Era uma água que se tornava inútil. Não tinha uso nem para curar e nem para refrescar nada. Era uma água totalmente inútil. Agora, qual a consequência dessa inutilidade que se tornou a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que está a ponto de ser vomitada? Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O verbo usado aí, o verbo estar, ele está no tempo presente, ato contínuo,
Ele fala da iminência da ação. Ou seja, a igreja de Laodiceia não tinha muito tempo para repensar sua vida e se tornar uma igreja produtiva. Então, quando ele diz, eu estou pronto, estou na iminência de vomitar vocês, se vocês não se tornarem uma igreja produtiva, porque vocês são hoje uma igreja inútil. Então, para você que é um crente nominal, a mensagem está sendo dada. Você é um inútil. Você não serve para nada na obra de Deus e Deus está a ponto de vomitá-lo. Continuando. Então, e essas águas que vinham lá dessa cidade de Denizli, quando ela chegava lá na cidade de Laodiceia morna, ela vinha com carbono de cálcio. E quando alguém tomava essa água morna, ela causava náusea no indivíduo a ponto de vomitar. Agora, vamos entender a figura de linguagem aí, vomitar. Quando é que nós vomitamos alguma coisa que nós comemos? Nós vomitamos alguma coisa, quando nós comemos alguma coisa, a tendência nossa é vomitar, é expulsar, porque o nosso organismo ele está trabalhando de tal ponto que aquilo que está me causando mal, eu possa colocar para fora para que ele deixe de causar mal a mim. Agora, entendendo a figura de linguagem, voltando lá no nosso texto, a mensagem é clara. Então, quando Cristo diz, olha, vocês são uma igreja inútil, crentes mornos, e vocês estão me causando náuseas. Vocês estão me causando mal, e eu estou a ponto de vomitar, estou a ponto de rejeitar. Vocês estão causando mal a mim e a minha igreja. Lembrando que logo no início ele disse que esse tipo de crente afeta a espiritualidade da igreja e tem afetado a espiritualidade da igreja. Então, Cristo está dizendo, eu vou vomitar, eu vou tirar vocês do nosso meio, porque vocês estão fazendo mal a mim e a minha igreja. Então, se você é um crente nominal, a mensagem para você está sendo dada. Deixe de ser um crente nominal e se torne um cristão de fato e de verdade, porque ele está na iminência de vomitar, de rejeitar você. Quinta característica: são pessoas que se acham autossuficientes. Não preciso de igreja para servir a Deus. Não é isso que nós ouvimos? O crente nominal tem a tendência de achar que ele não precisa de ir à igreja, de que ele não precisa da igreja para nada. Olha o que diz o texto. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de ajuda. A cidade de Laodiceia era muito rica. Havia uma produção têxtil lá muito grande. E havia um polo medicinal também muito grande, que produzia muita riqueza para essa cidade. Para vocês terem uma ideia, porque o Cristo está dizendo isso, no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi devastada por um terremoto. E ela não pediu um centavo para Roma para reconstruir a cidade. Ela era tão rica que ela teve condições de, sem recorrer ao império, de reconstruir a cidade. E aí eles acharam que esta riqueza material poderia ser transpassada também para a questão espiritual. Não, espiritualmente, nós estamos bem. Irmãos, é engraçado, sabe o que é engraçado? E quando você vai conversar com um crente nominal e você pergunta para ele, irmão, faz tempo que você não vai na igreja, você não ceia, você não participa, você não comunga com a gente, está tudo bem com você? Ele fala, não, está tudo bem comigo, a minha vida está boa, pastor, está tudo tranquilo, eu estou caminhando bem, graças a Deus, minha vida está tudo em ordem, finanças em ordem, celeiro cheio, tudo tranquilo, então minha vida está boa. Mas como é que
que a vida de um cidadão pode estar boa se ele não põe um pé na igreja? Como é que a vida do cidadão pode estar boa se ele não busca comunhão? Porque, irmão, não tem como você buscar comunhão separado, só existe comunhão na unidade, só existe comunhão junto. Então, o crente nominal, ele diz, ele é tão autossuficiente que ele não precisa de nada, não precisa de igreja, não precisa de irmão, não precisa de pastor, não precisa de nada. Eu mesmo, como nós vimos na definição, eu mesmo já criei meu Deus, já criei minha fé, já criei minha igreja, já criei meu estilo de vida, já criei meu estilo de crença, e é assim que eu vou viver. Porque o crente nominal, na sua grande maioria, ou na sua totalidade, eles são autossuficientes mesmo. Eles se acham autossuficientes e não precisam de ninguém. Assim como a cidade não precisou de ninguém para reconstruir quando teve o terremoto, ela também acha que não precisa do Cristo para nada. Agora, olha o diagnóstico que o Cristo dá desta igreja. Olha o tipo de crente que se tornou a igreja de Laodiceia. Olha os adjetivos que Cristo usa. Primeiro, miserável, um coitado. Segundo, digno de dó, alguém que está em estado deplorável. Cristo está dizendo, ó, vocês estão dizendo que vocês são ricos, que vocês têm tudo aí, que vocês não precisam de nada, mas na verdade, como eu enxergo por dentro, pela essência vocês são um bando de coitados. Pela essência, vocês são dignos de dó. Pela essência, vocês estão em um estado deplorável. Pela essência, vocês são pobres. Vocês são mendigos. Vocês são mendigos espirituais. Vocês são um mendigo, é alguém que é desprovido de qualquer recurso. Não, nós somos ricos. Cristo está dizendo, não, vocês são um bando de pobres, mendigos espirituais. Estão totalmente desprovidos de poder espiritual, porque quando chegar a tribulação, quando chegar a prova, quando chegar a perseguição, vocês não suportarão, porque vocês são mendigos espirituais. Vocês são pobres espirituais. O que mais que ele diz? Vocês são cegos. Vocês não conseguem se enxergarem mais. Vocês não conseguem se verem mais. É o que Cristo está dizendo. E o crente, quando ele chega nesse estado de miserabilidade, irmãos, ele não consegue se ver mais. Ele não consegue se enxergar mais. Ele não consegue ver quão miserável ele se tornou. Ele não consegue ver quão deplorável ele se tornou espiritualmente. Ele não consegue ver como ele se tornou pobre espiritualmente, porque ele está cego. E por último ele diz que a igreja era uma igreja que estava nua. Apesar de ser uma igreja rica, de estar num polo têxtil pujante e abundante, mas eles estavam nus espiritualmente, expondo a sua vergonha. Nudez, no contexto judaico, significa duas coisas. Significa vergonha e significa juízes. Está lá em Isaías capítulo 20, do versículo 1 a 4, depois você leia. Então, qual é o resultado de tudo isso se não houver uma mudança na vida dessas pessoas? De juízo. Qual é o resultado para você, que é um crente nominal, um crente sem compromisso algum com a palavra de Deus, com Deus da palavra, compromisso algum com a sua igreja, de compromisso algum com o pastor, de compromisso algum com os seus irmãos? O resultado final para você, se não houver uma mudança, será de juízo. Mas qual é a atitude de Cristo em relação ao crente nominal? Vamos ler? A própria Bíblia responde qual é a atitude. Olha o que ele diz no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que de fato te enriqueças, e vestes branca, porque está nu, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que veja, porque está cego. Então, olha a misericórdia de Deus para com a igreja de Laodiceia, olha a misericórdia de Deus para
Para com você que é um crente sem compromisso, um crente nominal, que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o Deus da palavra, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com os irmãos nenhum, olha o que Cristo diz para você aqui, para que você se arrependa, para que você se volte para Ele. E por que Ele faz tudo isso? Olha o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, querido, esta é uma outra parte que nós vamos trabalhar num segundo vídeo, falando como deixar de ser um crente nominal. Então, a promessa para você é que se houver uma mudança de vida, se houver uma postura diferente dessa que você tem tido hoje, de ser um crente nominal, e sem compromisso algum com o Evangelho, com a palavra, com a igreja, com o pastor, de um crente totalmente descompromissado, se houver um retorno rápido, haverá solução para você. No próximo vídeo vou falar qual é a solução que Cristo dá para que um crente nominal deixe de ser nominal para ser um cristão verdadeiro. Peço a tua ajuda, deixando o seu like, deixando os seus comentários e compartilhando para que eu consiga continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.